Héctor Luis El Güero Palmis, um dos fundadores do cartel de Sinaloa, uma das organizações criminosas mais poderosas do México. Em 1995, as autoridades do México estavam na casa de El Güero, fundador do cartel de Sinaloa, uma das organizações de narcotráfico mais importantes do mundo. Até então, uma acusação contra ele indicava que apenas entre 88 e 90. O chefe havia contrabandeado mais de 1 tonelada de ouro branco para os Estados Unidos por meio de 160 cargas aéreas. Enquanto tentava então reorganizar suas operações após anos de conflitos e perdas pessoais, ele tiraria um tempo para assistir ao casamento de um colega? Em vez disso, as autoridades receberam informações indicando que no dia 23 de junho de 95, o Jameson Quinocuatero pegaria um jato em Obregon 3CN com destino a Toluca para participar da celebração. E esse era o momento perfeito para capturá-lo e finalmente colocá-lo atrás das grades. Mas este homem tinha seus próprios informantes, então quando chegou o dia, ele pôde dizer aos seus pilotos para tomar um rumo diferente. Finalmente, o avião ou o jato sofreu uma falha técnica e caiu na fronteira entre Jalisco e Nayarit. O narcotraficante saiu com vida, mas gravemente ferido, e assim passou as próximas horas se curando em uma casa segura em Zapopan, Jalisco. No entanto, nada impediria que ele enfrentasse seu destino, e é sobre isso que vou falar hoje. O caso de Héctor El Güero Palma, o narcotraficante que aterrorizou todo o Sinaloa. Vamos começar do início. Quem era Héctor Luis Palma? Nasceu em 29 de abril de 60 em Noria de Abajo, uma comunidade marginalizada do município de Mocorito, em Sinaloa, no noroeste do México. Foi criado em uma família de classe baixa, por isso mal conseguiu terminar o ensino fundamental. O Jansião Quartomeiro, apelidado assim por seus cabelos loiros e olhos claros, precisava ganhar dinheiro para sustentar a família. E não havia maneira mais rápida do que os negócios ilícitos. Começou roubando carros para depois vender as peças para oficinas ilegais. Quando ainda era muito jovem, chamou a atenção de um ex-policial chamado Miguel Ángel Félix Galardo. Ele não era um homem da lei, mas sim exatamente o oposto. Ele era conhecido como o padrinho ou o chefe dos chefes e era líder do cartel de Guadalajara. Na época, ele controlava todo o tráfico de drogas no México. Félix Galardo propôs ao Güero se tornar seu tenente, ou seja, deveria ser um assassino para eliminar a concorrência. Pouco tempo depois de começar suas tarefas, este homem, o Güero, provou ser um assassino tão impiedoso quanto eficaz. Portanto, deram-lhe um cargo mais importante. Ele deveria controlar o contrabando de ouro branco para os Estados Unidos, que partia de Sonora, uma das praças mais importantes de todo o país. Foi então que seu destino cruzou com o de outro bandido, que era Joaquim El Chapo Guzmán, que também trabalhava para Félix Gallardo. Eles eram próximos em idade e compartilhavam objetivos a longo prazo, então logo se tornaram amigos. E para o ano de 87, a figura de ambos havia crescido tanto dentro do cartel que decidiram se tornar independentes do padrinho Félix Gallardo. O Jean, um quequabreiro, e o Chapo tiveram uma coisa a seu favor: o assassinato de Henrique Camarena, o Kiki, que era um agente disfarçado da Administração de Controle de Drogas. Isso aconteceu no ano de 85. O crime colocou o cartel de Guadalajara na mira do governo americano. Em 89, Félix Gallardo foi preso. O mesmo aconteceu com 2 de seus irmãos de confiança, que eram Rafael Caro Quintero, apelidado de Narco dos Narcos, e Ernesto Fonseca Carrillo, cujo nome em código era Doneto. Talvez esses nomes te soem um pouco familiares. Mas assim, enquanto estava preso, o chefe dos chefes continuou sendo um dos principais traficantes do México, mantendo a organização através de um telefone celular. Mas não era suficiente. Outro de seus homens de confiança, Juan José Esparragosa Moreno, apelidado de El Azul, deixou a prisão por alguns dias para dividir o império de seu amigo Al Güero. Ele ficou responsável pelo controle do tráfico em San Luis, Colorado, Sonora, cidade fronteiriça com os Estados Unidos, e o Chapo herdou o negócio em Tecate, Baja Califórnia. Por sua vez, os irmãos Arellano, Félix, Benjamin e Ramon, parentes de Félix Gallardo, ficaram com Tijuana, uma das áreas de maior tráfico de substâncias na fronteira norte do México. Mas poucos meses depois da divisão, o Chapo e El Güero tentaram tomar essa cidade. E então começou um conflito, o que também é conhecido como uma guerra. Ambos se associaram a Ismael El Mayo Zambada, dando origem ao cartel de Sinaloa.
Os irmãos Arellano e Félix também deixaram de lado o cartel de Guadalajara, que acabou por se extinguir. Em seu lugar, criaram o famoso Cartel de Tijuana. Quando o cartel de Guadalajara desapareceu por completo, as rotas do narcotráfico que este tinha foram divididas. Foi assim que El Chapo e El Güero começaram a controlar o tráfico de substâncias para os Estados Unidos. Mas o ex-chefe deles não estava contente com a independência deles, então uniu forças com os irmãos Arellano Félix para eliminar o novo cartel do mapa. Começou então uma série de confrontos pela disputa das principais praças e rotas entre o cartel de Tijuana e o de Sinaloa, onde os massacres e até o uso de bombas se tornaram moeda corrente. Como consequência, tanto o México quanto os Estados Unidos perceberam que o crime organizado já não era um problema tão simples quanto acreditavam, mas que estavam enfrentando grandes agrupações tão violentas quanto estratégicas. O Güero sabia que estava prestes a ser capturado, seja pelo governo do país vizinho ou por seus próprios inimigos. Então ele recrutou os melhores assassinos do negócio para servirem em suas fileiras. Foi então que ele se deparou com Rafael Clavel Moreno, um venezuelano que rapidamente ganhou sua confiança. Ele jamais imaginou que essa escolha definiria seu destino permanentemente. Dessa forma, Rafael se aproximou do Jean, um mafatutuero, ao ponto de conseguir se tornar seu sócio. Depois, ele se apaixonou pela irmã dele, conseguindo se casar com ela, e um dia alcançou seu objetivo de se aproximar de Guadalupe Leija Serrano, a esposa do Güero. O que o chefe do tráfico não suspeitava era que seu novo aliado era um infiltrado, com ordens concretas de se tornar parte de seu círculo íntimo e traí-lo. Assim, aproveitando as ausências do Güero por seu trabalho, Rafael conquistou o coração de Guadalupe. Finalmente, ele a convenceu a deixá-lo e fugir com ele. Ela retirou $2 milhões da conta do marido e fugiram com seus 2 filhos, Jesus, Héctor e Natalie, de 4 e 5 anos de idade, para os Estados Unidos. Uma vez em São Francisco, eles se hospedaram em um hotel e Rafael pôde realizar o último ato de seu sinistro plano. Primeiro, ele cortou a parte superior da mulher em uma caixa metálica refrigerada e enviou essa parte, a cabeça, ao JAM 140. 15 dias depois, Rafael levou Jesus, Héctor e Natalie para San Cristóbal, Venezuela. Lá ele os jogou da ponte, o velho viaduto que une o centro da cidade com a Concórdia. Ambos menores, infelizmente, perderam a vida após uma queda livre de 150 metros. Dias mais tarde, o Güero recebeu um vídeo em que se podia ver como Rafael jogava seus filhos para o precipício para o seu fim. E este ato mudou para sempre as regras da máfia do narcotráfico no México, que indicavam implicitamente que as mulheres e as crianças eram intocáveis. Sobre os responsáveis por ordenar o ataque contra El Güero, sempre existiram 2 teorias. A primeira indica que Félix Gallardo teria se vingado depois que o chefe ficou com uma parte da mercadoria que deveria atravessar para os Estados Unidos e se apossasse de Tepic Nayarit, um bastião importante do ex-cartel de Guadalajara. E a segunda versão indica que os mentores foram os irmãos Arellano Félix, como resultado da guerra que o cartel de Sinaloa vinha travando com o de Tijuana há muito tempo. Mas tenha sido como tenha sido. Em homenagem à sua esposa e filhos, o Jean, um palcateiro, mandou construir um mausoléu de luxo com um valor estimado em cerca de $420 mil. Foi localizado no cemitério Jardines de Umaia, em Culiacán, em Sinaloa. E uma vez que estava pronto, o chefe começou a planejar seu macabro plano, sua macabra vingança. O Jean, um quatruero, ordenou a captura de 9 amigos e familiares de Felix Gallardo e assim foi motorizado. Uma vingança que incluía pessoas que tiveram papéis diretos e indiretos no triste fim de sua família. Num piscar de olhos, as autoridades mexicanas começaram a encontrar restos espalhados em diferentes áreas do país. Todos apresentavam múltiplos ferimentos, tornando evidente que haviam sido cruelmente e sofreram antes de lhes tirarem a vida. Entre os mortos estava a própria sogra do ex-líder do cartel de Guadalajara, embora alguns afirmem que na verdade era uma prima de apenas 21 anos. O mesmo aconteceu com um advogado do cartel de Tijuana e 4 parentes diretos dos Arellano Félix. Uma vez então que o Güero se vingou do chefe dos chefes e dos chefões do cartel de Tijuana. Deveria realizar a próxima parte do plano, se livrar do próprio valentão, de sua esposa, do assassino de aluguel. Mas Rafael era esperto, sempre manteve um perfil baixo e ele fugiu rapidamente depois de executar este macabro plano de tirar a vida de Guadalupe e das crianças. E depois de vários meses,
Da mesma forma, Rafael foi capturado pelas autoridades venezuelanas e colocado atrás das grades pelo crime contra os menores. As grades da prisão, como você já pode imaginar, não foram um impedimento para o Guero, mas sim proporcionaram o momento perfeito para atacar. Planejou uma vingança dolorosa e minuciosa à altura do que ele teve que sofrer. Ele ordenou que os 3 filhos menores de Rafael fossem desmembrados. E, assim como seu inimigo, ele também tirou algumas fotos cruéis do macabro ato. O mesmo destino sofreram os 3 homens de confiança de Rafael, cujos corpos foram encontrados em uma vala na Venezuela. E finalmente o Guero deu a ordem que esperava há tanto tempo. De Sinaloa, ordenou que o homem que havia seduzido sua esposa e tirado a vida de seus filhos fosse executado na prisão. Foi apenas uma questão de estalar os dedos para apagar Rafael do mapa para sempre. No entanto, para o Jean Paul Sequarteiro nada era suficiente. Ele carregava aquele fogo que queimava por dentro de vingança. E no ano 90, contratou um grupo de 4 policiais judiciais para se vingar do ativista. Norma Corona, que era conhecida por defender vítimas da violência, incluindo chefões da máfia. Naquela época, ela estava investigando os crimes de 3 advogados que haviam tido contato com Rafael. Ela acreditava que seus colegas haviam sido detidos por policiais corruptos e privados de liberdade. Eles sofreram e tiveram suas vidas tiradas como parte da guerra entre os grupos criminosos. Portanto, ela decidiu representar suas famílias e encontrar os culpados. No entanto, no dia 21 de maio de 90, Norma foi brutalmente assassinada a tiros dentro de seu veículo em Culiacán. Embora o crime tenha sido catalogado como um dos homicídios não resolvidos mais conhecidos do México, o nome de Guero tem ressoado desde então. Depois, entre 91 e 93, segundo o governo norte-americano, o Guero conseguiu contrabandear 25 toneladas de ouro branco embaladas em latas de pimenta para os Estados Unidos. Em meio a isso, em 1992, foi acusado de causar um ataque na discoteca Christine, localizada em Puerto Vallarta, onde os irmãos estavam, Arellano Félix. A chuva de balas deixou um saldo de 10 pessoas mortas, mas os Arellano escaparam com vida. Tiveram sorte. Depois, para o 93, 7,3 toneladas deste pó branco foram confiscadas do Jean Quatruero, mas ele saiu ileso. O centro de operações continuava sendo Tepic Nayarit, aquele que ele havia roubado do cartel de Guadalajara, localizado entre 2 entidades estratégicas para a máfia, que eram Sinaloa e Jalisco. No dia 24 de maio de 93, a guerra entre Sinaloa e os de Guadalajara escalou. Ao tirar a vida de uma celebridade que talvez te soe familiar, o cardeal Juan Jesus Posazo Campo. A versão oficial indica que os Arellano Félix armaram uma armadilha no aeroporto de Guadalajara, onde El Chapo chegaria. Mas confundiram-no com o religioso, disparando nele várias vezes com armas potentes. Posteriormente, no dia 9 de junho daquele mesmo ano, El Chapo foi detido na Guatemala por ter sobrevivido ao cardeal que aparentemente o cartel inimigo havia orquestrado. Então, El Guero e seu outro sócio, o Mayo, ficaram encarregados das operações do cartel de Sinaloa, mas nada era seguro. O governo dos Estados Unidos ofereceu uma recompensa de $1 milhão para quem ajudasse a capturar o Jean Quatruero. Mas quando estava no melhor momento de sua carreira, ocorreu um evento que seria posteriormente renomeado como o Avionazo. E deixe-me te contar, o que é esse Avionazo? 23 de junho de 95. O Gamnunteiro pegou seu avião privado na cidade de Obregón, com destino a Toluca, estado do México, para assistir ao casamento de um amigo. Mas o exército havia recebido informações sobre sua agenda e planejava capturá-lo quando ele pousasse, portanto, ele não conseguiu descer em seu destino original. O Jean Quatruero se disfarçou com um uniforme completo de oficial da Polícia Judicial Federal, com identificação completa e a caravana armada do pessoal. O jato desviou para Zacatecas, onde também não conseguiu pousar devido à presença de policiais. O avião então continuou seu caminho por várias horas mais, até que o combustível se esgotou. E devido a uma falha técnica, a aeronave caiu em alguns terrenos agrícolas, na fronteira entre Jalisco e Nayarit. Os 2 pilotos que estavam dentro morreram e o Guero ficou ferido. Seus homens tiveram que levá-lo para uma casa segura em Zapopan, Jalisco. No dia seguinte, as autoridades mexicanas o encontraram curando as lesões naquela residência. Neste lugar, eles puderam identificá-lo graças às suas armas ostentosas.
Todas estavam cobertas de ouro e as empunhaduras tinham brilhantes. Ele também havia adicionado a figura de uma palmeira feita de esmeraldas. Este selo pessoal foi o que fez os agentes o prenderem imediatamente. A captura do Jean, o Moaquatuero, um dos rostos famosos do auge do narcotráfico, chegaria a toda a mídia mexicana, que comemorou sua prisão. Posteriormente, e devido à enorme quantidade de provas contra ele, entre as quais estava a espetacular fuga aérea, o processo judicial foi bastante rápido. Após alguns meses, El Güero foi colocado atrás das grades na prisão de Puente Grande, Jalisco, onde se encontrou com seu sócio, El Chapo, que havia sido preso 2 anos antes. Algumas versões indicam que dias antes de Guzmán fugir da prisão, em janeiro do ano 2001, ele se despediu de seu sócio, prometendo que o ajudaria a fugir também. Mas ele não fez isso, e o Güero ficou confinado por muitos anos mais. Ao contrário de outros chefões, ele era sério e não precisava de luxos. Caminhava pelos corredores da prisão acompanhado de 5 guardas e não cumprimentava ninguém. Ele também não mandava bater em outros presos. Ele mesmo se encarregava de acertar as contas com aqueles que o desrespeitavam ou que ele não gostava. Ele tinha muitos inimigos na prisão e poucos presos o reconheciam como líder. Em meados de janeiro de 2007, após cumprir a primeira parte de sua sentença, o Güero foi extraditado para os Estados Unidos. Lá ele ficou nas mãos da administração para o centro de drogas. Esse fato foi percebido como uma conquista da cooperação bilateral em segurança. A chegada ao país de um dos chefões mais procurados do mundo não apenas surpreendeu a mídia, mas também as autoridades americanas que não estavam preparadas para o caso. Então tiveram que reunir todas as evidências possíveis que haviam conseguido ao longo de 10 anos para acusá-lo de conspirar para o tráfico de substâncias para aquele país. Paralelamente, eles tinham que acusar Osiel Cárdenas Guillén, líder do Cartel do Golfo, que também havia sido extraditado. E era uma tarefa difícil, mas não impossível. Até que finalmente o Jean Quatreiro se declarou culpado de tráfico de substâncias e também disse estar falido. Um tribunal americano o condenou a 29 anos de prisão pela mesma acusação. Foi internado no presídio de alta segurança de San Quintín, ao norte da Califórnia. Seu julgamento no país norte-americano não foi apenas um símbolo da colaboração entre México e Estados Unidos, mas também ajudou a fortalecer as políticas de extradição e julgamento de narcotraficantes estrangeiros. Um precedente importante na estratégia de combate ao narcotráfico no país norte-americano. E com isso, tudo indicava que o Jean Montequatreiro estaria atrás das grades até o 2024, mas o chefe conseguiu se safar. No dia 6 de abril do ano 2016, foi confirmado que o chefe seria libertado da prisão de segurança máxima dos Estados Unidos por bom comportamento. No dia 15 de junho do mesmo ano, ele cruzou a fronteira de volta para o sul, algemado e escoltado por agentes americanos que o entregaram às autoridades mexicanas, sob o aviso de um juiz da Califórnia de que ele poderia ser tentado a reiniciar suas operações, e ficou preso. No presídio do Altiplano, imagens inéditas revelam o interior do Presídio Federal de Segurança Máxima do Altiplano. Na cela onde agora está preso Héctor Palma Salazar, El Güero Palma. Ele está vestindo seu uniforme regulamentar de cor bege e no peito o número que substitui seu nome. Dentro da prisão, ele é o prisioneiro 3.950. Com uma caneta azul, ele assina a folha de registro que um guarda lhe dá. Ele a observa rapidamente e entra em sua cela. Lá ele deixa aquele documento. A porta de vidro blindado de sua cela é fechada por um dos guardas de segurança que tem a tarefa de vigiá-lo pessoalmente. 24 horas por dia. Enquanto o Jean Montequatreiro era vigiado 24 horas por dia, seus advogados começaram uma exaustiva busca por brechas legais e falhas que lhe permitissem sair da prisão. A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, desempoeirou os arquivos do chefe do tráfico e encontraram exatamente o que estavam procurando: os assassinatos de um chefe de polícia e seu guarda-costas que ainda estavam pendentes de julgamento em Nayarit, além do roubo de uma delegacia. Mas o judiciário descartou o caso por falta de provas. E a Procuradoria-Geral da República então acusou o Jean Quatreiro de delinquência organizada. E novamente um tribunal de Jalisco o absolveu. O narcotraficante viveu durante semanas no Centro Nacional de Arraigo, na Cidade do México, transformado em uma pequena prisão de segurança máxima que abriga criminosos de alto perfil enquanto sua situação legal é definida. E assim ele quase voltou aos velhos hábitos.
Mas alguns meses depois, a Procuradoria-Geral da República encontrou outro antigo homicídio não resolvido do qual ele estava sendo acusado. Ele foi preso em Puente Grande, Jalisco, e depois transferido para a prisão de Altiplano, no estado do México, onde, aliás, um ano antes, o Chapo fugira pela segunda vez. As autoridades desta prisão federal de segurança máxima descrevem o Güero Palma como um homem derrotado, calado, que só recebeu a visita de um de seus filhos, que não pede nada fora do regulamento e cumpre plenamente e imediatamente todas as ordens que lhe são dadas. Desde então, seus advogados continuaram lutando contra o tempo para conseguir sua libertação. Além disso, o Güero viveu uma nova tragédia familiar antes de chegar a este ponto. Porque em dezembro do ano 2019, Cíntia Mercedes, Román Verdugo e Maria Jimena Palma Romero, cunhada e sobrinho do chefe, foram sequestrados por 4 homens armados em Ciudad Obregón, Sonora. Desde então, foram relatadas como desaparecidas, 10 de fevereiro do ano 2021. A Procuradoria-Geral de Justiça confirmou a descoberta dos corpos de Maria Jimena e Cíntia Mercedes, evidentemente já sem vida. Que, de acordo com as investigações, ambas as mulheres foram brutalmente alvejadas com sinais de sofrimento corporal e também sofrimento anterior à retirada da vida. Na madrugada de 25 de fevereiro daquele mesmo ano, os meios de comunicação se escandalizaram com a notícia de que o Jean 140 já não estava mais no presídio do Altiplano e supostamente havia recuperado a liberdade. Também se espalhou o rumor de que ele havia sido confinado no presídio federal de Nayarit para cumprir uma sentença pelo homicídio de 2 agentes da extinta Polícia Judicial, ocorrido em 95. Mas rapidamente as águas se acalmaram, a notícia era falsa e o chefe do tráfico continuava no Altiplano. Ou pelo menos foi assim até maio de 2021. Foi informado que o 2º Tribunal Distrital de Processos Penais Federais absolveu o Jean 140 dos crimes de delinquência organizada, ordenando sua liberdade. Você sabe como funciona isso do crime organizado e o governo, a corrupção, o dinheiro envolvido? Vamos agora até o México. Um tribunal ordenou a libertação do narcotraficante Héctor El Güero Palma, após 28 anos preso. Ele é um dos fundadores do cartel de Sinaloa, junto com Joaquim El Chapo Guzmán, mas foi absolvido do crime de delinquência organizada. Espera-se que nas próximas horas ele deixe o presídio de segurança máxima do Altiplano. Supostamente, a Procuradoria-Geral da República não encontrou elementos para apresentar novas acusações contra o Güero por crimes federais. Também não foram apresentadas 2 testemunhas com nomes codificados de Júlio e César, que supostamente testemunhariam contra ele por envolvimento em atividades de crime organizado. Ambos acusaram o gênero de tráfico, 3,288 quilos deste pó branco confiscados no 19 de julho de 99 em Tecomanco, Lima. Também de ser o responsável por um avião com 12 milhões de dólares apreendidos em San Luís, Rio Colorado, Sonora, em outubro de 95. Mas como te digo, devido à ausência dos 2 homens, José Gabriel Martínez Hernández, advogado do fundador do cartel de Sinaloa, acusou a Procuradoria-Geral da República de usar testemunhas falsas para tentar atribuir novas responsabilidades contra seu cliente. No entanto, o governo mexicano queria evitar a todo custo o descrédito internacional e que os cidadãos indicassem que o atual regime estava libertando os principais atores do narcotráfico. Já estavam sob escrutínio pela libertação de Ovidio Guzmán López, o filho do Chapo. Portanto, foi tomada a decisão judicial de manter o suspeito atrás das grades, sem uma acusação específica contra ele. Em maio de 2023, o ex-líder do cartel de Sinaloa quase conseguiu sair novamente. Uma vez que uma juíza do México considerou que os crimes imputados a ele haviam prescrito. Você consegue imaginar a decisão? Indignou o país inteiro, que ainda se lembrava dos dias de terror desencadeados pelo chefe durante a década de 80. O presidente daquela época, Andrés Manuel López Obrador, juntou-se às queixas acaloradas. Finalmente, a Procuradoria-Geral da República executou um novo mandado de prisão contra El Güero. Naquela oportunidade, procurava-se acusá-lo por uma série de crimes pelos quais ainda não havia respondido. Entre eles, casos de homicídio qualificado a policiais e outros representantes da lei. Durante seu tempo como líder do cartel de Sinaloa, El Güero, então com 63 anos, teve que permanecer atrás das grades na prisão de segurança máxima do Altiplano.
Finalmente, ainda tinha uma acusação pelo assassinato de um policial, sendo esta a única acusação que a justiça mexicana tinha contra ele. Em março de 2024, Conrado Alcalá Romo, um juiz do distrito de Zapopan, Jalisco, considerou que houve irregularidades no processo em que o Guerro foi acusado, por isso ordenou a repetição do julgamento. Concedeu um amparo ao narcotraficante que anulava a ordem de prisão formal, com o objetivo de garantir ao acusado seus direitos no momento de ser processado. Portanto, enquanto continuam investigando as supostas irregularidades, o narcotraficante permanecerá na prisão. A Procuradoria-Geral da República conseguiu interpor um recurso de revisão contra a decisão judicial. Portanto, um tribunal deve estudar a sentença e decidir se a ratifica ou não. Que na data da realização deste vídeo, que é o início do ano de 2025, o ex-líder do cartel de Sinaloa continua preso no presídio de Altiplano, acusado pelo crime de homicídio. Provavelmente em breve saberemos se ele será libertado ou viverá o resto de seus dias na prisão. Muitos temem que ao voltar a pisar nas ruas mexicanas, ele retome o controle do narcotráfico e aterrorize o país, assim como ele fez durante a década de 80. Aqui as perguntas são: o Guerro voltará a expandir seu reinado de violência e terror? Quantos inocentes mais devem morrer para que sua vingança esteja realmente completa?